Olá, amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da faculdade e chefe da unidade de transplante de fígado do Hospital de Base, pelo professor Domingos Marculino Braga. Professor Braga é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com muita experiência em sua área que vem nos trazer informações para toda a população de São José do Rio Preto. O mais importante, informação para que você tenha prevenção da doença, tenha um diagnóstico precoce, que isso é que é fundamental na medicina. Hoje nós temos aqui o Dr. Carlos Verona. O Dr. Carlos Verona é daqui de Rio Preto. Ele formou-se na Faculdade de Medicina na 3ª turma, tem vasta experiência na urologia, com ênfase no câncer de próstata, foi fera nos Estados Unidos na clínica, Cleveland Clinic Foundation. A Cleveland Clinic é uma clínica extremamente importante em todas as áreas médicas do mundo, na cirurgia cardíaca, no transplante de fígado, e não poderia deixar de ser também na urologia, na oncourologia. O Dr. Verona também tem outra experiência extremamente gratificante. Ele tem uma atividade muito grande na SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, levando a sua experiência e o seu conhecimento na formação de novos urologistas. Não tem no Brasil um urologista que não conheça esse colega que aqui está ao meu lado. Doutor Verona, gostaria de perguntar, todo mundo fala de próstata, de câncer de próstata, mas o que é a próstata? Onde ela fica localizada e qual a sua função? Renato, nós vamos falar disso, mas antes eu gostaria de agradecer a você. É um prazer muito grande estar aqui num programa dirigido por 2 pioneiros da medicina rio-pretense, o Dr. Domingo na área de cirurgia cardiológica, você que implantou o transplante de fígado em Rio Preto, e vocês têm treinado e ensinado muita gente a fazer esse tipo de tratamento no Brasil que tanto necessita disso. É uma honra, um prazer estar aqui com você. Obrigado. Próstata é uma glândula que no homem adulto pesa 30 gramas, que fica abaixo da bexiga, atrás do púbis e cercado pela musculatura do períneo na região posterior. Ela é acessível à palpação apenas pelo reto. Então, para se examinar uma próstata, diferente do fígado, a gente usa um toque retal, que é o único exame que permite palpar-se a próstata. A próstata tem como função fabricar o líquido seminal. O líquido seminal, ele conduz e alimenta o espermatozoide. Então ele é de fundamental importância, a próstata é de fundamental importância para a reprodução humana e para a preservação da espécie. Acontece que essa pequena glândula de 30 gramas, o peso médio de um ser humano, você sabe, são 70 quilos, essa pequena glândula, a partir dos 50 anos, por uma série de motivos que nós vamos conversar, ela a partir dos 50 anos. Ela é nela que incide o câncer de maior frequência no ser humano do sexo masculino. Daí a importância. A partir dos 50 anos, o homem já não está mais pensando em se reproduzir, e sim em ter uma velhice tranquila. A próstata muitas vezes pode impedir se esse homem não fizer aquilo que você falou no início aí da sua fala, uma medicina preventiva, indo a um médico urologista para fazer exames para detecção precoce de câncer de próstata. Por que detecção precoce? Porque é essa hora que esse câncer é curado. É passível de cura. Para que você tenha uma ideia, quando eu iniciei medicina, 3/4 dos cânceres de próstata que nós diagnosticávamos lá nos idos de 80 eram cânceres disseminados. Hoje, 3/4 ou mais dos cânceres de próstatas diagnosticados são cânceres localizados, passíveis de tratamento curativo. Quando o doutor Verona fala em câncer disseminado para a população entender, como ele explicou muito bem,
é o câncer que já saiu da próstata. Quando ele sai da próstata, quais os outros órgãos que ele atinge primeiro? Normalmente existem dois processos de disseminação, de metástase. Um é via linfática e ele atinge os gânglios da cadeia do nervo obturador, paraórticos, e a disseminação hematogênica, quando ele atinge fígado, pulmão e osso. Então, nessa fase existe tratamento. Esse tratamento está cada vez melhor. Porém, a fase em que você pode fazer um tratamento curativo é quando ele se encontra dentro da glândula. Daí a importância. O câncer de próstata sofreu uma total modificação a partir de 1992. Em 1992, a Food and Drug Administration, a FDA, autorizou o uso do PSA no diagnóstico do câncer de próstata. O que é o PSA? Doutor Verona, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu acho que para a população entender, claro, que nós vamos entrar, claro, na função do PSA, que é extremamente importante. Quando como você colocou bem, que é a importância da reprodução, que a próstata tem um papel importante. Qual é a idade que o homem deve procurar? Existe uma data, você fala aqui agora, olha, qual é a data que você deve fazer teu primeiro exame, procurar o urologista? Uma variação étnica. Veja bem, o homem com o ariano, ele deve procurar, que não tem história familiar de câncer de próstata, ele deve procurar o urologista hoje, que a Sociedade Americana, a Sociedade Internacional e a Sociedade Brasileira preconiza é a partir dos 50 anos, para fazer os seus exames periódicos anuais. O afrodescendente deve procurar o médico urologista com 45 anos, dada a alta incidência de câncer de próstata no afrodescendente. E aqueles pacientes que têm familiares em primeiro grau, consanguíneos em primeiro grau, ou seja, pai ou irmão, devem procurar também com 45 anos, porque o câncer de próstata tem uma forte conotação genética. Eu gostaria, então, nós vivemos em um país que tem uma miscigenação muito grande. Nós temos influência afro, influência europeia. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e eu gostaria de pedir a você que informasse para o nosso telespectador, no Brasil, visando essa população miscigenada, a idade seria 45 anos? Você responde no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com informação extremamente importante para a população masculina de Rio Preto, como se prevenir do câncer de próstata. E no bloco anterior ficou uma pergunta para o Dr. Verona, qual é a idade, vista essa miscigenação brasileira, que ele recomenda, ou que a SBU recomenda, que o brasileiro faça o seu primeiro exame de próstata? 45 anos é uma idade ótima, tá? E esse exame compreende o exame digital retal, como primeira abordagem, e um exame que chama-se PSA, é uma sigla em inglês, quer dizer, antígeno prostático específico. Aí é que já começa a haver uma certa confusão. O PSA é o antígeno prostático específico. Ele não é câncer específico. Qualquer doença que incida na próstata, mudando a arquitetura prostática,
pode fazer com que o PSA se eleve na corrente sanguínea. Até uma inflamação, a prostatite. Até uma inflamação. Uma infecção, uma inflamação, um infarto pode alterar o PSA. O primeiro uso do PSA na ciência foi na criminalística. Foi quando ocorria um crime e o pessoal queria saber se existia uma conotação sexual. Então eles mediam, eles colhiam secreção e dosavam PSA, porque o PSA só a próstata fabrica. Posteriormente, como eu já disse, em 1992, a FDA autorizou o uso do PSA para diagnóstico de câncer de próstata. E houve uma completa mudança, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para os homens que possam ser portadores de câncer de próstata. Porque isso permitiu, de uma forma bem consistente, o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então isso nos permitiu fazer um diagnóstico precoce com uma alta incidência de cura. Houve uma transformação completa. Anteriormente, como eu disse, quando eu iniciei, 3/4 dos tumores eram disseminados, já eram metastáticos. Hoje, menos de 1/4 é disseminado. 3/4 são localizados, porque você dosa o PSA. E uma coisa que nós valorizamos muito é a curva de crescimento do PSA. Se o PSA hoje considerado normal para um homem de 50 anos é 2,5. Se ele vai lá no médico e faz um PSA, tem 1 nesse ano, no ano seguinte 1, no outro ano 1, nada aconteceu com ele. Ele está ótimo. Porém, se ele vai no primeiro ano, dosa 1, no segundo ano, faz uma dosagem de PSA, é o dobro. No terceiro ano, é 3. A partir do segundo ano, ele já merece uma atenção especial. Alguma coisa está acontecendo na próstata desse homem que merece uma investigação. Quer dizer, se o aumento do PSA, para o homem não ficar alarmado, ele faz um exame, esse exame está alto, não quer dizer que ele tenha câncer. Esse raciocínio diagnóstico é fundamental e eu tenho recebido alguns pacientes que falam, meu PSA está normal, não preciso de urologista. Não, é fundamental ali, principalmente para fazer o exame que eu ainda acho que é o mais importante, que é o exame de toque. E esse exame, ele tem correlação com o nível de PSA antes ou depois, por exemplo? O toque altera? Alguns laboratórios falam que o toque altera PSA. Nós urologistas não acreditamos nisso. Okay. O que altera PSA é massagem prostática, que é muito mais intensa. O que altera PSA é manipulação do trato urinário, sondagem, presença de sonda vesical, cistoscopia, que é um exame endoscópico através da uretra que passa pela próstata. Essas coisas podem alterar significativamente o nível do PSA. O toque retal só, ele eleva muito pouco o PSA, e não, assim como a relação sexual. Ele eleva muito pouco o PSA e não é uma alteração que vai causar qualquer mudança de conduta. Porém, a duplicidade, a curva, o tempo de duplicidade do PSA é muito importante. Agora, por favor, existem continue. algumas instituições hoje, no Brasil e no mundo, que dizem que o custo-benefício da dosagem de PSA e o toque anual não justificam. Muitos homens têm que fazer PSA para se fazer diagnóstico de um paciente. Nós não concordamos com essa ideia. A Sociedade Brasileira de Urologia ainda indica esses exames no diagnóstico precoce, porque houve, como ele disse, uma mudança significativa no tratamento do câncer de próstata por causa desses exames preventivos. Porque o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma nenhum. Ele deve ser feito, o diagnóstico deve ser feito baseado na melhor medicina que existe, que é a medicina preventiva. Que informação extremamente importante. Isso seria uma pergunta seguinte, qual o sintoma que nós podemos pensar, você que está nos ouvindo, no câncer de próstata? Não tem sintoma. Inicialmente, então, é por isso que você precisa desse exame anual. Agora, esse nível de... esse paralelo que você fez aí tem acontecido com câncer de fígado também. De repente, todo mundo existe na nossa sociedade,
tanto a nacional como a internacional, que disse, a alfa-feto não deve mais ser feita como segmento, né? Também nós não concordamos, ela nos dá dados importantes, nós não temos em todos os locais do Brasil tomografia que ajuda a fazer um diagnóstico precoce, então a alfa-fetoproteína, que é nosso marcador, ainda é extremamente importante. Mas fazendo um paralelo da alfa-feto com o PSA, o nível do PSA fala do comportamento biológico do tumor. O que é que estou perguntando? Quanto mais alto o PSA, significa que esse tumor é mais agressivo? É muito fácil de explicar isso. As duas doenças que mais incidem, a primeira doença que mais incide na próstata não é o câncer, é a hipertrofia benigna. Para cada grama de hipertrofia benigna, o PSA sobe 0,3. Para cada grama de câncer de próstata, o PSA sobe 3,0. Então veja como é que é diferente isso daí. A hipertrofia benigna, sim, ela dá sintoma no homem. E muitas vezes o homem confunde o sintoma da hipertrofia com câncer. Mas não tem nada a ver, são duas doenças completamente diferentes, incidindo no mesmo órgão. O câncer de próstata, se não tratado em tempo, ele é letal. É o câncer que mais incide no homem, e por causa dessa nova abordagem com o PSA, ele deixou de ser o primeiro câncer que mais matava. Em algumas regiões do mundo, ele já é o 6º câncer em letalidade, por causa dessa conduta de se fazer exames precoces e diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamento. O ultrassom endorretal ajuda? O ultrassom endorretal não substitui o toque. O ultrassom endorretal, ele permite você fazer medida do volume da próstata e, principalmente, ele serve de guia para a agulha fazer a biópsia de próstata. Hoje, todas as biópsias de próstata são feitas com a ajuda de ultrassom, dirigindo a agulha de uma forma bem precisa. Biópsia de próstata, quantos fragmentos? 12 fragmentos a primeira vez. Dá negativo, persiste a hipótese de um câncer de próstata. Segunda vez, 12 fragmentos. Persiste ainda, sendo negativa a suspeita, a terceira biópsia deve ser uma biópsia de saturação, que a gente chama. São 20 fragmentos. Com 3 biópsias, se persistir PSA elevado, a chance de ter câncer de próstata é menor do que 10%. E aí fica uma pergunta para o terceiro bloco. Vale a pena operar esse doente com essa chance de 10% dele ter um câncer não diagnosticado? Isso é importante a população saber, porque em fígado também é isso. A biópsia não quer dizer que 100% ela vai dar o diagnóstico, mas isso o doutor Verona vai responder no próximo intervalo. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com esse programa extremamente informativo para a população de Rio Preto. Ficou uma pergunta aqui no ar. O doutor Verona colocou como todas as dificuldades em todas as áreas, às vezes em diagnosticar um tumor, ele colocou que às vezes você faz
3 sessões de biópsia e ainda fica 10% de pacientes sem diagnóstico. Eu deixei a pergunta no ar, se esse paciente valeria a pena ser operado, porque ele tem 10% de chance de ter um tumor, ou ele tem outro recurso tecnológico para fazer esse diagnóstico? Não, o paciente só deve ser operado, Renato, se você tiver um diagnóstico histopatológico, um diagnóstico microscópico de câncer de próstata. Ou seja, a biópsia provou que tem câncer. A biópsia câncer. provou que tem câncer, aí sim ele deve fazer cirurgia. Se ele não tiver condições, ou se ele tiver um câncer de baixa agressividade, ele até mesmo pode fazer uma radioterapia com boa chance de sucesso. Agora, o diagnóstico é feito, se você tem dúvida, você deve lançar a mão, e hoje já existe em Rio Preto, a ressonância magnética de pelvis paramagnética, que dá um excelente mapeamento da próstata, que mostra mesmo pequenos tumores nessa próstata, permitindo até mesmo uma melhor direção da agulha para se biopsiar essa região. Isso já é disponível em Rio Preto. Ótimo. Então, a informação é a ressecção da próstata, como qualquer cirurgia, você tem que ter uma certeza muito grande se vai ser benéfico para o doente, e nesse caso nós temos a ressonância que vai nos ajudar a dar esse diagnóstico, e esse doente não será operado até que ele tenha uma prova histológica do tumor. Agora, o doente tem câncer, quando será decidido se ele vai para, você já iniciou esse comentário, se ele vai para uma cirurgia de ressecção ou ele vai para uma radioterapia? Eu cheguei no passado a operar a próstata quando eu era cirurgião geral no interior da Bahia. Nós tínhamos 2 técnicas, uma que era transvesical e a outra que você ressecava a próstata. Transcapsular. Mas isso daí é para cirurgia de hipertrofia benigna, quando tranca a urina e o paciente não consegue mais urinar. A cirurgia para próstata, para câncer de próstata, compreende na retirada da próstata, das 2 vesículas seminais e da cadeia linfática do nervo obturador, que é para onde mais precocemente pode ocorrer metástase. Independente do grau... Então, as sequelas que essa cirurgia pode provocar. 50% dos homens podem evoluir com impotência sexual. 2 a 5% dos homens podem evoluir com incontinência urinária, ficar perdendo urina. O que a gente fala é o seguinte: a cirurgia ela é curativa. O primeiro objeto, a primeira razão dela é curar a doença. Se para isso necessário for sacrificar a potência e sacrificar a incontinência, deve-se fazer isso. Mas o paciente participa dessa decisão? Participa. Por exemplo, tudo isso. Porque eu posso fazer uma opção, eu não quero ficar impotente, Renato, eu vou viver mais quanto? Eu posso fazer uma conta e preferir o tratamento. Não, Renato, tudo isso é colocado ao paciente. Tá. E é colocado ao paciente as possibilidades de sequela, deve-se colocar ao paciente, e deve-se colocar ao paciente também, o que é muito importante, o tratamento da possível sequela. Então, por exemplo, a impotência sexual, agora você é advogado do diabo. Vamos supor que eu vou pegar só esses 50% que ficaram impotentes. Tá. Por que ele fica impotente? Porque a banda neurovascular passa do lado da próstata. E às vezes o tumor está incompreendendo, está empurrando a banda. Você acaba, sem ter intenção, acaba lesando. Então isso daí é uma consequência da cirurgia. Do ato cirúrgico. Tratamento curativo. Agora, existe tratamento medicamentoso, via oral, comprimido. Existe uma droga que é autoinjetável, o paciente aprende, treina no pênis. E existe até mesmo a prótese peniana, porque o indivíduo não perde o desejo sexual. Ele perde a capacidade de ereção, não o desejo. Desses 50% que tem impotência, quanto cura-se depois com esses tratamentos? A injeção local? Se eles se adaptarem, 100%. 100% cura. A incontinência urinária também. A incontinência urinária hoje, existe um esfíncter artificial que você coloca na uretra e que você aciona e ela fecha. Os convênios já pagam isso e o serviço público também paga, quando acionado via legal. Quantos por cento, Verona, desses pacientes, quando é que vocês decidem com o paciente, por exemplo, você não vai para uma cirurgia
você vai para uma radioterapia. O que a gente discute com o paciente é o seguinte: o seu tumor é um tumor de alta agressividade. O que é melhor para o senhor é uma cirurgia. Se o senhor tiver nenhuma outra doença que impeça o senhor de ser operado, ele vai fazer uma avaliação cardiológica, Claro. ele vai fazer uma avaliação clínica, ele suporta uma anestesia, ele deve operar. Se ele tem um tumor de baixa agressividade, ele pode fazer perfeitamente a radioterapia, que a chance dele ficar curado também é muito próxima hoje da cirurgia, porque existe uma radioterapia chamada, e que já é disponível em Rio Preto, em toda a região, que chama-se radioterapia conformacional de câncer de próstata. Antigamente a radioterapia tinha sequelas terríveis, porque queimava reto, queimava bexiga e tal. Hoje em dia não. E outra coisa, antigamente fazia-se 6.400 rádios, hoje faz 7.600. Direcionado. Porque esse novo é conformacional, porque é o molde feito da próstata e a incidência da radioterapia muda conforme o dia que o paciente vai lá. Ele faz 1.600 rádios, 200 rádios por dia, 5 vezes por semana. Em 7 semanas ele faz o tratamento dele. A diferença é que quando você opera, imediatamente o PSA cai para níveis indetectáveis. A radioterapia, o PSA vai caindo até 1 ano e meio. E quando você atinge um nível menor do que 1, esse paciente deve, na radioterapia, esse paciente deve ser considerado curado. E na cirurgia, quando o PSA atinge um nível menor do que 0,2, ele também deve ser considerado curado. Lembrar sempre que a radioterapia e a cirurgia são o primeiro passo de tratamento. Esse paciente depois deve fazer um segmento bioquímico com PSA a cada 3 meses nos 2 primeiros anos, depois 6 meses nos outros 2 anos, depois 1 vez por ano, até completar 10 anos. Esse é o protocolo preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Muito bom. Essas informações são extremamente fundamentais para nós, que sabermos hoje que nos últimos 30, 40 anos houve uma evolução tão grande para o tratamento do câncer de próstata. E você que está nos assistindo, por favor, não deixe de fazer seu exame anual. Verão, nós estamos já chegando no final do programa. Nós temos alguns cânceres que têm alguns fatores etiológicos bem conhecidos. No fígado nós temos vírus B, nós temos o fumo relacionado a inúmeros tumores. Existem fatores ambientais que influenciam na gênese. Raciais, também, étnicos também. O câncer de próstata tem uma conotação, como eu disse, genética também. E sem dúvida, por exemplo, o afro-americano, ele sofreu muito por causa do ambiente, da mudança de ambiente, da mudança de dieta. Lá na África, ele estava acostumado a comer uma dieta muito mais vegetariana, muito mais rica em fibra. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele começou a comer muito mais proteína. E isso fez com que ele não se adaptasse direito e houve uma incidência maior nesses indivíduos de câncer. Nós sabemos, por exemplo, que a dieta do Mediterrâneo, dos países ao redor do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, esses indivíduos têm uma incidência muito menor de câncer de próstata. Acredita-se que pela alta quantidade de tomate que eles ingerem, a alta quantidade de peixe, o oriental, o japonês, tem uma incidência, é a menor incidência de câncer de próstata por raça no mundo, por causa da dieta dele, que não tem carne vermelha. Muito importante essa informação. Bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que o Dr. Verona deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu digo sempre a mesma coisa. O homem não tem que temer pela sua masculinidade em decorrência de um toque retal. O toque retal não vai comprometer a masculinidade de ninguém. Porém, a ausência do toque retal certamente pode comprometer a vida desse indivíduo. Mensagem fundamental. Ou seja, não tenha medo de fazer o toque retal. Por favor, você que nos assistiu nesse momento com esse programa extremamente educativo. Dr. Carlos Verona é médico urologista do Estudo de Uro, com experiência nacional e internacional muito grande, que nos brindou aqui com informações extremamente importantes para a nossa população. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Até o próximo encontro. Paz e saúde a todos.